Essas informações. Você viu que é muita informação e a gente aqui da TV Atalaia procura trazer tudo para você com apuração, informação precisa, sempre com responsabilidade. 12h21, vamos conversar agora com a Tamires France. Ela está lá na Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai atualizar mais ainda esses números que a Aline Aragão trouxe. Vamos falar sobre leitos, novos leitos para a sociedade. Vamos falar sobre EPIs para os profissionais da saúde de todo o estado de Sergipe. Outras informações importantes, Hospital de Socorro, com muitos profissionais infectados. Ao vivo, aqui na Janela da Informação, Tamires France, com você. Sim, Ricardo, pois bem, vamos começar atualizando os casos da Covid. São 1.771 casos confirmados da Covid-19 em Sergipe e até o momento 107 pessoas foram curadas. Foram realizados 5.732 exames desde o início da pandemia em Sergipe e desse total 3.964 exames foram negativados. 4 municípios registraram pela primeira vez a Covid-19 aqui no estado. Vamos conversar agora ao vivo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio, que vai trazer esses detalhes. Foram 4 novos municípios. Quais são eles? Boa tarde. Boa tarde. Então, nessa última levada de notificações, a gente teve mais notificações em todos os municípios que já tinham e, além disso, entraram nessa lista Nossa Senhora das Dores, Japaratuba, Pedrinhas e Japaratuba e Amparo do São Francisco. Então, são 4 novos municípios, mas é importante a gente lembrar que mesmo aqueles municípios que não têm casos confirmados, provavelmente o vírus já circula. Que esse vírus ele se dissemina muito rapidamente. O que não aconteceu foi o diagnóstico ainda. Então, as medidas de prevenção, elas não devem ser tomadas apenas quando a gente tem confirmação de um caso, e sim, em qualquer síndrome gripal, porque é evidente que o vírus está circulando em todo o estado. Em Amparo do São Francisco, o primeiro caso foi de um homem de 37 anos, Nossa Senhora das Dores, um homem de 53 anos, Pedrinhas, um homem de 18 e Japaratuba, uma mulher de 27 anos. Atualmente são 34 mortes por Covid-19 em Sergipe. Fala um pouquinho, quantas pessoas estão internadas? São 95 pacientes? Então, a gente tem 95 pacientes internados, então a gente com isso ainda está dentro de uma margem de segurança de leitos, a gente já tem leitos disponíveis, mas que se com essa velocidade que a gente tem que ter um controle dos casos graves principalmente, para não precisar estar lotando esses leitos e passando o que vários estados e municípios têm passado aí pelo Brasil e alguns países já passaram no mundo. Então, o grande desafio é esse, manter a pandemia controlada no nível local para que a gente não tenha um esgotamento do sistema de saúde. São 95 pacientes, sendo que 39 desses 95 estão em leitos de UTI, 17 na rede privada e 22 pacientes na rede pública. Atualmente, para atualizar os telespectadores, quantos leitos de UTI estão disponíveis e sobre a ampliação também da rede hospitalar no estado? A gente tem hoje ativos funcionando só para Covid, 100 leitos, com a ampliação da semana passada para essa semana a gente tem 100 leitos e com a pretensão, com a programação já dessa semana, mais 12 leitos no hospital regional de Estância. Então a gente tem essa ampliação programada já para essa semana, para que a gente consiga estar mantendo. A gente está com a ocupação da UTI menor que 50%, de 49%, mas chegando perto de 50%. Então já vai ter essa ampliação que vai dar essa folga um pouco maior aí, para que a gente garanta assistência a todos os casos que precisarem de UTI. Daqui a pouquinho o Ricardo vai interagir com a gente, mas antes responda um pouquinho sobre a situação dos profissionais de saúde do Hospital de Nossa Senhora do Socorro, Hospital Zé Franco. Então, na realidade, em todas as unidades hospitalares, a gente tem pessoas que tiveram infecção, como existe na comunidade. Então, é fundamental o profissional de saúde entender que ele pertence àquela comunidade e os profissionais de saúde e segurança são as pessoas que mais estão circulando nos ambientes. Então, eles têm que ter cuidado redobrado nas medidas de prevenção. Então, tem que usar o EPI adequado, tem que higienizar as mãos, isso na hora que está atendendo o paciente, mas também na hora que está no seu repouso, nos seus momentos de convivência,
porque a gente tem identificado em alguns serviços, né, que os profissionais estão atentos quando estão atendendo pacientes, mas quando chega no ambiente, na hora do cafezinho, na hora do lanche, acabam tendo um convívio mais íntimo e aí trazendo esse risco de infecção. Tanto que a transmissão que tem ocorrido geralmente tem sido entre colegas. Né? Quantos profissionais atualmente estão com a Covid e estão afastados? Olha, eu não vou ter esse número exato para você. Né? Todo dia a gente tem profissionais novos, pessoas que foram contaminadas no ambiente de trabalho e no domicílio. Então a gente não tem esse balanço ainda com o número fechado. Né? A gente tinha, até o começo da semana passada, né, cerca de 30, mas isso tem aumentado bastante nos últimos dias. Ricardo Marques, você quer interagir com a gente? Justamente era essas perguntas que você acabou de falar, mas o doutor Marco Aurélio, ele falou sobre usar os equipamentos de proteção adequados. Os profissionais entraram em contato com a TV Atalaia e disseram os EPIs que eles estão recebendo até então não são adequados e muitos não sabem nem usar, faltam treinamentos para eles, se eles têm essa informação. E outra pergunta que eles fazem aqui, muitos profissionais estão entrando com atestados e afastamentos por causa de problemas psicológicos, emocionais, além do próprio Covid. O Ricardo Marques pontua a questão dos EPIs. Tem muitos profissionais da saúde que têm dificuldade de utilizar os EPIs da maneira correta. Está sendo oferecido um treinamento para esses profissionais de saúde. E também uma outra questão é sobre profissionais de saúde que estão apresentando atestado médico com problemas psicológicos por conta de toda a situação. Então, importante lembrar que a gente não tem feito treinamentos presenciais porque isso tem sido contraindicado nesse momento. Mas foram produzidos treinamentos à distância, vídeos de grande circulação, vídeos que estão na página da Secretaria de Saúde, mostrando como se coloca o EPI, como se deve tirar o EPI e como se deve comportar no ambiente hospitalar. Porque é isso que a gente foca muito. A gente tem que considerar que todo mundo, seja profissional de saúde, seja paciente, seja visitante, é um potencial portador do Covid, do vírus da Covid na sua garganta. E com isso ele é um potencial transmissor. Por isso que a gente está usando máscara aqui. Porque para mim você pode ser co-infectada, eu posso ser infectado, então a gente está se protegendo um do outro e protegendo o ambiente. Então todos têm que considerar a utilização correta do EPI para evitar a transmissão em qualquer ambiente. O ambiente hospitalar, assim como o ambiente prisional, onde você tem uma aglomeração, há uma facilitação na transmissão desses vírus. A gente agradece, então, a participação ao vivo do diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Lembrando que esta semana está prevista aí a entrega de 12 leitos de UTI no município de Estância. Ricardo, é com você no estúdio. Ok, Tamires, acabamos até de mostrar lá há pouco essa informação que você trouxe já dos leitos de UTI lá em Estância. Além dos profissionais da saúde, outros profissionais que estão na linha de frente, como os de segurança pública, da área da segurança pública, policiais militares, civis, estão também sendo infectados. De acordo com a Polícia Militar, o comando da PM, até o momento, 116 militares procuraram o atendimento com algum tipo de síndrome gripal e 44 foram afastados preventivamente. Desses, 10 estão com coronavírus e 6 já foram até curados. Na Polícia Civil, além da delegada-geral, como mostramos na semana passada, alguns policiais civis também foram infectados, mas os números ainda não foram contabilizados pela Secretaria da Segurança Pública. Agora, 12 horas e 30 minutos, tem um